Saudações, eu sou o William Moraes e aqui eu falo sobre lucidez corpórea e extracorpórea. Embora essa palavra extracorpórea não seja tão exata, já que ainda é dentro de um outro corpo, porém mais sutil. É comum falarmos corpo para nos referirmos a corpo físico, mas temos mais do que corpo físico, temos corpo energético, espiritual, que também é emocional, chamado de psicossoma, corpo psíquico. E temos corpo mental, dividido em partes. Claro, considero, não posso afirmar exatamente que temos estes corpos, mas considero bastante pelas experiências que já tive dessa lucidez fora dessa realidade dita como física. Tem muitos vídeos já nos quais eu coloco os meus relatos e as minhas considerações em relação a eles, assim como perguntas e respostas. E eu tento não repetir essas perguntas e respostas. Por isso, se você está chegando agora, tem uma playlist que aparece no final de tudo cronologicamente organizado. É interessante assistir, mesmo que você queira assistir um vídeo mais atual, vá vendo um antigo, um mais atual, um antigo, um mais atual, ou dois antigos e um mais atual, que você se mantém atualizado, atualizada, e ainda assim resgata muito do que já foi dito, porque considero bastante importante, senão não estaria fazendo isso aqui. A pergunta de hoje é de uma moça, creio eu, chamada Nancy. Ela escreveu ali: eu não sei se você vai me responder, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu estava sonhando e no sonho uma senhora me disse para eu trabalhar a minha mediunidade, que eu tenho que ter uma proteção. Eu gostaria de saber como fazer isso. E no sonho era muito real. Eu podia escolher onde eu ia e sabia que estava sonhando. Muito obrigada. Eu fiquei de respondê-la em vídeo porque provavelmente isso aqui é importante para muita gente. Eu diria até que para todos. Porque proteção é algo que, para mim, é estarmos alinhados com seres, estarmos abertos para a frequência de seres que estão focados em ajudar o desenvolvimento de todos os envolvidos em todas as questões. Isso vai garantir, na minha opinião, as proteções que precisamos. Isso é útil para todos porque o acesso que outras consciências vão ter a nós depende da nossa frequência, de fato, do que estamos alinhados. Então, para o médium e para quem não é médium ostensivo, considero até que em algum nível todos nós somos, captamos, né, alguma coisa. Acho que para todos isso é muito importante. Claro que para os médiums a coisa fica um tanto mais complicada porque a influência vai ser maior. A percepção da influência vai ser maior no mínimo, mas talvez até diretamente, porque mesmo não escutando a voz, ou às vezes até escutando, a influência chega e a pessoa acaba fazendo algo que vai complicar ainda mais para dar mais acesso a essa intenção, para que a pessoa fique triste, deprimida, ou o que quer que seja, e isso vai dar mais acesso a quem está influenciando e é mais controle de quem está influenciando e a coisa entra num círculo vicioso. Quanto mais damos brechas, mais influências sofremos. Quanto mais influências sofremos, mais brechas damos. Acho que isso funciona até para os dois lados, para o positivo e para o negativo. O negativo, obviamente, é aquele do qual a gente quer fugir, que é o que ela pede aqui. Esqueci de comentar que
há indícios bem fortes de que foi mesmo uma projeção astral, você estava fora do corpo. Então, considere essa possibilidade, mas sempre considerando a possibilidade, primeiro, de que você pode estar fora do corpo ou não, poderia ter estado fora do corpo ou não, e mesmo estando, confiar nas informações precisa ser com muita cautela. Para tudo, tanto lá quanto aqui. Até mesmo o que eu digo, leve em consideração. Já escutei muita coisa de pessoas que aparentemente queriam me ajudar, mas era para ganhar acesso a mim, aproximar. Isso acontece também, não estou dizendo que é o caso. Provavelmente é alguém que se importa com você. Temos amigos lá de outras vidas, enfim, tudo isso acontece. Ou até mesmo pessoas que percebem que temos essa abertura e acabam nos vendo como um agente em campo, que vai poder operar neste terreno. Então, acaba havendo sim essa ajuda. Agora, como isso pode ser feito? Como essa proteção é conseguida? Cada um vai ter que encontrar o seu caminho. Eu não estou aqui para trazer fórmulas, não. Vou falar de algumas formas, no máximo. Cada pessoa pode criar seu próprio ritual, seja oração, seja meditação, mantras, alinhamento, né? Tudo. Ela pode criar o ritual dela. Pode ser com acessórios, com orgonites, com o que quer que seja. Banhos de sais, com frequência, todo esse cuidado que a pessoa pode ter. Mas cuidado com o que você sente e a mente, o que você pensa, o que você conclui e o que você sente, porque é aí que está. Temos que sempre analisar o que estamos sentindo, por que estamos sentindo e o que podemos fazer para deixar de sentir ou amenizar quando não é algo legal. A pessoa precisa ser o melhor apoio que ela tem. Cada pessoa. Esse, para mim, é um ponto vital. É assim, pelo menos, que eu encaro. Quer dizer que eu não preciso de ajuda? Claro que não. Preciso sim. Infelizmente, no meu caso, eu não tolero religiões mesmo. Não consigo. É tudo baseado em limitações tão arcaicas e muros que estreitam tanto. Mas isso é uma crítica? Para mim não funciona. Para muitas pessoas funciona, porque elas precisam destes parâmetros para se sentirem protegidas e muito está no que sentimos, como eu já falei. Fora isso, não posso negar que, obviamente, quando há muitas pessoas focadas no mesmo objetivo, há um reforço de todas elas. Todo mundo ajudando todo mundo ganha com essa força conjunta. Para isso, basta pegar pessoas que treinam na academia, malhando. Se você tiver que fazer em casa, pouco provável que você mantenha a disciplina. Se você vai numa academia, como todo mundo está naquela frequência, naquela vibe, como dizem, parece que fica mais legal, mais aceitável falar em inglês, fica mais chique, né? Mas todos estão na mesma vibração, você tem um ganho de ânimo. Eu sei disso porque eu treinei artes marciais em academia de arte marcial por muitos anos e tinha dia que eu não tinha forças para ir. Eu realmente... Eu ia porque eu tinha bolsa, não pagava para ir, então eu valorizava. Eu ia, tinha a bicicleta da minha irmã velha que não tinha nem freio. E eu atravessava a cidade para ir, então eu cansava, chegava lá, treinava e voltava, pedalando. Eu não tinha forças para ir. Quando eu chegava lá, desânimo, quando as pessoas iam chegando, os meus amigos,
estávamos todos alinhados e treinando juntos, repetindo as mesmas sequências de movimentos, era impressionante o ganho de energia e o como eu me sentia vivo. Isso também é um tipo de proteção para mim. Estar realmente pleno, plena, se sentindo bem. Isso aí, ninguém precisa te dizer que você está bem. Você vai perceber, caramba, como isso me faz bem. Seja arte marcial, seja dança, seja academia mesmo. Qualquer coisa desse sentido. E, obviamente, as religiões também. Se você for colocar um monte de pessoas juntas, focadas, orando, emanando energia, pensando no alto, em poderes acima da gente, né, com essa humildade de reconhecer que tem muito mais acima da gente, que precisamos de ajuda sim, obviamente haverá um reforço. Meu problema com a religião é tudo que cerca isso, que era desnecessário. Meu irmão tem uma religião das mais complicadas, na minha opinião. O que eu falo com ele sempre é óbvio que tem resultado, o que vocês fazem. Se todo mundo ora em cima de alguém com tamanha ênfase de energia, de intenção, claro que haverá o resultado. Para mim, o problema é todo mundo achar que o resultado está vinculado ao fato de que estão cumprindo os desígnios, as leis estabelecidas numa história que para mim não é verdade. É o processo deles. Por acreditar nisso, talvez se não acreditassem nisso, duvidariam de si mesmos, que a verdade é que não acreditam muito em si mesmos, né? Acreditam muito mais no alto. Acontece que somos ponte, somos porta por onde passa, somos agentes em campo, onde somos transformadores, né? A energia é muito intensa lá, aqui ela é modulada e consegue atingir as pessoas na mesma frequência, na mesma voltagem, vamos dizer assim, e ajudar todo mundo. Então, quando há um ganho de pessoas envolvidas, há um ganho de proteção, porque todos estão formando uma rede de fortalecimento. É uma outra forma de se fazer. Então, se você tolera todos os detalhes das religiões, vá numa religião. Eu queria muito, quero até testar. A última vez que eu testei eu não consegui, me incomodou assim, muito. E eu fazia essa leitura de, será que tem um encosto em mim que se incomoda com aquilo? Mas não, é meu mesmo de falar assim, não, gente, não é fácil ser eu. Mas, e as ajudas externas que eu tenho aqui, nas minhas experiências, elas acontecem independentemente dessa minha resistência às religiões. As religiões acabam favorecendo a atuação desses seres, até de outros também, dependendo da religião. Vejo muito isso. Então, até mesmo essa dica merece essa atenção e cuidado, em todos os sentidos, tá? Eu não sou a favor de condições que não são inteligentes ou lógicas ou fazem sentido para mim. Eu tenho uma resistência tão grande com as pessoas que aceitam a proteção de entidades que se autoproclamam como superiores. Você vai ser meu protegido, ou sei lá o que assim. Porque o que eu vejo é que quanto mais desenvolvida, evoluída uma consciência, menos essa arrogância existe. Claro que tem tantas camadas que alguns mais próximos acabam tendo uma característica muito humana ainda mesmo, e isso é visível, e eles têm o preço deles e pronto. Porém, eu não vejo uma diferença tão grande entre nós, entre a gente e eles, a não ser o fato de onde estão posicionados. É uma questão de posicionamento, mas eu prefiro tentar me alinhar o máximo possível com quem está no máximo no alto e que compreende as minhas limitações, que vou cair, que vai me ajudar a levantar mais do que me impedir de cair, até porque sabe que eu vou aprender com isso. Então, até mesmo a cautela com a proteção excessiva
Ninguém vai sair daqui incólume, não. Ninguém vai sair daqui limpo. Estamos num lugar muito denso. É um mar de... É melhor vocês não terem uma ilustração disso. Aqui tem muita coisa boa, é legal, é bacana. Mas aqui, vamos dizer que é denso, é um mar e não é do mais límpido. Estamos numa camada bem poluída, sim. Então, qualquer interação, qualquer vivência aqui vai ter isso. Claro que há limites e limites. Se você tem uma mediunidade como eu aparentemente tenho, que não é a de sair do corpo com lucidez, tá? Isso para mim já ficou bem claro, eu faço isso na base do esforço mesmo, da dedicação. A minha é da produção excessiva de energia, chamado ectoplasma. Então seria até um médium de manifestação. Já fiz algumas coisas acontecerem por causa dessa energia, que é recurso para fazer isso lá fora do corpo também, mas chega a ser possível fazer algo aqui. Então eu também tenho que ter esse cuidado o tempo inteiro, porque também tem isso, quando nós emanamos luz, atraímos, né? Basta olhar qualquer lâmpada aí cercada de insetos, porque atrai os que não têm, ou melhor, que pensam que não têm, que se viraram de costas para a luz a ponto de não perceberem que essa luz reflete neles, que eles conseguem refletir essa luz e que eles têm essa luz mais do que refletir, como todos nós. E para concluir, por que os médiums, quanto mais desenvolvidos, mais precisam de proteção também? Porque mediunidade, já falei aqui, não é indício de desenvolvimento, de evolução, de estar acima ou à frente dos outros. Não, é só uma condição de acesso. Essa pessoa tem acesso pelos mais variados motivos, já falei disso aqui, até fisiológicos mesmo, a própria constituição, própria herança familiar, próprio DNA, pela forma como o corpo foi organizado, acaba havendo mais ou menos abertura para isso. Já falei disso aqui também. Não preciso dar exemplos disso, né? Mas tem aí, João de Deus, né? Que fala, não sei, não conheço muito, realmente fico longe de assim, de celebridades nesse aspecto, porque, honestamente falando, eu, eu, eu vou duvidar de muita coisa, ou essa questão de dar voto de confiança, né, de abrir. São pessoas que vão sofrer influências, repressões, elas têm um trabalho, o trabalho é árduo, elas dão um jeitinho ali né, das suas fraquezas serem atendidas também, o ego acaba sendo envolvido nesse processo todo, tudo é explorado. Acontece, não tem jeito. Eu prefiro prestar o máximo de atenção em mim do que buscando outros para me cure, me ajude, faça isso por mim, traga recado, manda recado, porque não confio tanto, não acho que é interessante esse caminho. Eu tento me abrir cada vez mais para me alinhar com essas consciências que estão olhando para isso tudo aqui como professores, e eu quero ser um daqueles alunos que começa a ajudar outros alunos também por ter entendido uma coisinha ou outra a essa forma de ver, coisa que eu fazia na escola, inclusive. Mas se você recebeu esse toque, ou se você sente que tem essa mediunidade, lembre-se sempre de lembrar disso, desse fato. O próprio Wagner Borges, que é um dos poucos que eu acompanho, nem tenho acompanhado muito, mas tento, que trabalha o tempo inteiro com isso, ajudando, dando passes, ele já foi médium de desobsessão, né? Tem clarividência, clareaudiência, se conecta esse tempo todo. Segundo ele, os próprios mentores, guias, amigos dele dizem que ele não tem o direito de ficar triste um dia. No máximo um momento que dure pouco e olhe lá. Porque
ele é também um alvo. Quanto mais você ajuda as pessoas, você tem uma mediunidade, aí você passa a ajudar pessoas. Você se torna um alvo, porque eles querem que você não ajude as pessoas, simples assim. O meu canal é pequeno, eu nem alcanço, sei lá, 1% do que um Wagner Borges, um Saulo Calderon alcança, sei lá, 0, sei lá quantos por cento, e eu já senti uma diferença assim imensa dos ataques e assédios que eu sofro, de marcação, de às vezes ter legião de seres reunidos ali tentando me impedir de ter lucidez extracorpórea e até mesmo no dia a dia. Acontece. Vou ficar assustado com isso? Não. É aquilo que eu também falo. Estamos numa luta, numa arena, é uma batalha que estamos aqui travando mais com a gente mesmo para ganhar terreno, desenvolvimento nosso. E tem torcida a favor, tem torcida contra. E a torcida contra está mais perto, obviamente. E ainda tem essa questão sobre a mediunidade, porque é muito mais fácil você perceber quem está mais próximo dessa frequência do que os seres que estão mais acima. Então, tem sim essa dificuldade e por isso há uma necessidade de cuidado maior. Mas, repito, para mim, o maior cuidado, proteção que podemos ter é nos alinharmos da forma que encontrarmos com essa força suprema, com seres que representam essa força suprema, que já estão mais próximos dela, que talvez nem nasçam mais, nem corpo espiritual têm, são só vozes mesmo, porque são consciências no máximo manifestadas em corpo mental, que não tem forma, falando com a gente, conversando com a gente através disso. É o que eu posso te dizer. Lembre-se que estamos aqui para interagir, para viver mesmo sob influência, e também tem isso. O nosso resultado, ou a intensidade do nosso resultado, vai depender da intensidade dos obstáculos que vencemos, das influências que sofremos. E confiar também que, se formos úteis, é o que eu tenho falado recentemente nas conversas que eu tenho com essas forças superiores, supremas ali, que eu considero que são mais respeitosas. É que enquanto eu for importante aqui, enquanto for importante eu estar aqui, eu confio que eles vão me ajudar a estar aqui, tirar do meu caminho o que poderia me derrubar definitivamente. Isso acontece. Acho até que estou aqui muito pelo papel que desempenho, porque senão eu não estaria. Passei bem perto algumas vezes de partir e ainda estou aqui em questões que considero até milagrosas. Então, milagres acontecem assim, a gente tem que ter abertura para elas, depende um bom tanto da gente sim, e por isso eu volto a dizer que o foco é em mim, no sentido de como eu estou me sentindo, por que eu estou sentindo isso, o que eu posso fazer para me reconectar, ou me conectar ainda mais com o mundo aqui, sempre estar buscando o além daqui para melhorar o aqui, sempre os dois lados, isso para mim é o mais importante. Enquanto a rituais, escolha os seus. Muitos são mais referências e eu acho que são mais fortes na questão psicológica do que na questão física, química da coisa, né? Não que eu esteja aqui falando que não funciona. Eu lembro de meu pai, que tinha uma mediunidade e não cuidava, de às vezes tomar banho de sal grosso para tentar tirar provavelmente encosto, porque ele provavelmente tinha essa facilidade de produzir energia, ele era médium de incorporar, então talvez eu pudesse. Com ectoplasma tem muito isso também, né? Talvez eu fosse alguém com essa facilidade, mas não vou frequentar, pelo menos não por agora, uma casa espírita, eu não vou me aventurar nesse aspecto, não. Encaro outros trabalhos que eu tenho como também espiritualidade e ajuda aos outros, e espero que seja o suficiente enquanto for.
é isso. Deixem suas perguntas, eu respondo assim que possível, ou comentando, ou trazendo aqui em vídeo, tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Hasta.